Todos, ou muitos pelo menos, viram a campanha do Burger King? Levanta a mão só para mim ter uma noção, assim, eu vi o vídeo da Burger King sobre, assim, né? Digamos aí que os 40% da igreja assistiram, depois você corre atrás no YouTube. A campanha do Burger King, ela foi uma campanha, e aqueles que não viram foram crianças, tanto crianças adotadas por casais homossexuais, transexuais, enfim, como crianças mesmo que eram nascidas daquele pai ou daquela mãe, mas que o par era homossexual. Ou seja, essas crianças falavam a favor da perspectiva homoafetiva como sendo válida e porque não deveria ser até. Na verdade, as crianças, não sei se vocês viram isso no final, elas meio que dizem: ei, tem mais alguma pergunta? Basicamente, as crianças estão dando tom de ordem no final da campanha publicitária. Isso tem 2 semanas, teve várias movimentações. Eu não costumo sair falando, eu pego um tempo, eu fico tentando entender esse movimento. E nós hoje vamos trabalhar 2 perspectivas em relação a essa reflexão. A primeira é o processo cultural a que estamos completamente cercados e que levou à condição de estarmos com uma propaganda como aquela, que não é novidade se levar em consideração o Boticário e outras, e Google, que já botou também em dia LGBTQ, botou também coisas assim. Então, eles não fizeram nada novo. Talvez eles foram mais ousados ao inserir crianças na defesa de um processo ideológico. E vamos em seguida pegar um trecho bíblico para atuar dentro do campo cristão, na perspectiva de como devemos reagir a essa realidade. Primeiro, vamos entender o contexto, em seguida, vamos fazer um movimento que seja, no mínimo, reflexivo, ainda que não esgote o assunto. A sigla, ela é um pouco maior se você for levar em consideração algumas que têm surgido. Se você puder dar uma olhada, né? Você volta para o primeiro slide, tá assim, LGBTQI+. Agora, se você olhar aqui, no segundo, você dá uma olhada ali, eu pesquisando achei que maiores até do que aquela que a gente viu, LGBTQICAPF2K+. É a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, questionando, intersexo, curioso, assexuais, pan, polissexuais, amigos e familiares, ou seja, aqueles que coadunam com o pensamento, two-spirit e kink. Two-spirit é uma percepção sexual de indígenas norte-americanos que também desejaram ser inseridos e que, na visão deles, se um espírito te toma e o espírito é masculino, você exerce a função masculina na sua sexualidade. Se o espírito é uma coisa meio xamanista, assim e tal, mas abarca também uma condição sexual étnica indígena. E kink, né, se não me falha a memória, eu acho que eu vou ficar devendo essa. Deixa eu ver se eu... Não, eu vou esquecer, essa eu esqueci, mas eu vou depois falar para vocês. As outras, elas mais ou menos têm uma dimensão de explicação. Como você pode ver, a sigla só aumenta, não tem uma diminuição. Cada vez mais a gente vê o crescimento desse tipo de perspectiva. Eu vou estar usando trechos de um artigo do Guilherme de Carvalho, né? Eu acho que vocês conhecem o Guilherme de Carvalho, né? Formado na Escola Superior de Teologia da Mackenzie, mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, diretor do Labri Fellowship Brasil e diretor do conteúdo de projetos cristãos na ciência. Guilherme de Carvalho é um homem muito douto, capaz de trazer percepções em relação a isso, e eu vou usar alguns trechos de material do Guilherme de Carvalho. O que está acontecendo? Como é que a gente pode receber o que nós estamos ouvindo nesta manhã? Nós não estamos diante, eu gostaria de citar, antes de passar para o próximo slide, nós não estamos diante de uma situação que aconteceu semana passada e veio e caiu de paraquedas. A gente precisa entender um pouquinho mais largo para poder também dialogar com o assunto de uma maneira mais própria. Algumas reações foram extremamente agudas
e desproporcionais, como se as coisas estivessem começando semana passada, mas não é bem assim. E aí eu queria citar alguns passos que levaram, eu vou botar LGBTQ, e aí eu não falo mais o resto, porque senão eu vou ficar falando uma sigla gigante. Mas dê uma olhada comigo no passo a passo no qual essas coisas se estabeleceram. Em 16 de junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou por unanimidade os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, estruturados sobre 3 pilares: proteger, respeitar e reparar. O texto foi traduzido e publicado em 2009 e ele protegia, explicitamente os gays nessa percepção. Vou usar até um termo bem genérico, os gays, porque é um termo bem mais amplo, tudo bem? O que aconteceu? Esse Conselho dos Direitos Humanos aprovou uma série de ações que deveriam reparar os possíveis danos que homossexuais tinham sofrido em termos de cessão de direitos ou proibições ou coisas desse tipo e promover uma percepção renovada sobre as orientações sexuais que estavam emergindo ali enquanto bandeira. Em 2013, foi criada a campanha Free and Equal, Livres e Iguais, lançada em 2014, visando estimular governos de sociedade civil a uma maior aceitação. O que acontece? Essa ideia era estimular as empresas a entrarem dentro dessa perspectiva homossexual, afetiva, e apoiar essas perspectivas. Em 2016 surgiu a ideia de desenvolvimento de padrões de conduta específicos para o enfrentamento da discriminação contra pessoas LGBTI no ambiente empresarial. Em setembro de 2017, o Alto Comissionário dos Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, apresentou o documento, enfrentando a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e intersexo, padrões de conduta para empresas. Então, isso é normativo. Nesse sentido, a coisa veio do alto. A proposição para que isso fosse feito é um documento oficial da ONU, da Organização das Nações Unidas. Quando nós entramos dentro dessa perspectiva, percebemos que o movimento é um pouco maior do que uma mera campanha pública, uma mera questão pública. Dá uma olhada aí no Alto Comissário da ONU, o que ele escreve, o Al Hussein. Dá uma olhada aqui, Se quisermos alcançar um progresso global mais rápido, rumo à igualdade para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e intersexo, o setor privado não apenas terá que cumprir com as suas responsabilidades de direitos humanos, mas também se tornar-se um agente ativo de mudança. Então, há uma promoção internacional do ponto de vista legal de que isso seja feito partindo da ideia de direitos humanos, que já a gente vai olhar. Mais à frente um pouquinho, o Movimento Internacional de Direitos Humanos assume e prega que, presta atenção, por favor, agora, a crítica, a rejeição e a repressão a autopercepções e a estilos de vida LGBTQIA+, seriam todos, igualmente, violações de direitos humanos independente de suas justificativas. Ou seja, a ideia é a seguinte: qualquer tipo de posição contrária, não apenas uma posição do tipo, nossa, eu vou bater nesse cara pelo que ele está pensando. Não, isso é errado, todos os cristãos concordam que isso é errado. Mas qualquer contrariedade, ela está cercada e amparada por uma perspectiva de direitos humanos. A gente vai um pouquinho mais, tá bom? Em 26 de junho de 2018, lembra? A gente estava em 2011, agora a gente está em 2018. A gente foi passando por um documento da ONU em relação à atitude das empresas, aí foi ampliando a percepção a ponto de qualquer tipo de ideia contrária trata-se de uma violação. A gente vai chegar daqui a pouco em uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019 no Brasil sobre homofobia, mas a gente chega nela lá. Em 26 de junho de 2018 foi realizado um grande evento da campanha Livres e Iguais no Brasil, na Casa Natura Musical, em São Paulo, com participação de cantores brasileiros e o lançamento da versão em português dos padrões de conduta para as empresas, aquele documento que eu havia citado. Àquela altura eram 140 empresas no mundo e 17 brasileiras, mas os números nacionais subiram dramaticamente, como se pôde constatar na intensa campanha publicitária pró-LGBTQ
do corrente mês. Mas um importante passo foi dado logo em seguida, quando o decreto 9.571, de 21 de novembro de 2018, estabeleceu diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Vai ser citado aqui agora. Respeitar a livre orientação sexual, a identidade de gênero e a igualdade de direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros em âmbito empresarial. Dê uma olhada ali, população. Esse termo geralmente é associado não somente a aspectos que tangem quantitativo populacional, mas grupos culturais. Grupos que permeiam uma percepção que não é apenas uma orientação sexual, mas uma cultura estabelecida, e a gente também vai caminhar um pouquinho mais para entender isso. Agora você vai entender talvez quais sejam as normas que a ONU obriga que as empresas sigam, ou seja, quais são as atitudes que obrigatoriamente qualquer empresa deve acatar. Lembrando que isso tem validade no Brasil também. O Brasil participa das decisões da ONU e, enfim, concorda com elas em dado nível. Embora haja soberania para discordância, geralmente essa discordância não parte do Brasil. Né? Quando a gente vê alguém discordando da ONU, é os Estados Unidos em vias de guerra e coisas desse tipo. Ou países comunistas, enfim. Isso foi completamente aceito pelo nosso governo. 1. Desenvolver políticas internas concretas para garantir o respeito aos direitos humanos de pessoas LGBTQ. Eliminar discriminações no local de trabalho, desde o recrutamento, contratação e condições de trabalho até os benefícios, privacidade e proteção contra assédio. Apoiar essas pessoas com um ambiente positivo e afirmativo para que não haja estigma. 4. Prevenir no âmbito do mercado violações potenciais de direitos humanos, evitando discriminar fornecedores, distribuidores e clientes e usando a influência e poder econômico para pressionar parceiros de negócio, ressalto, pressionar parceiros de negócios de modo a prevenir e intimidar discriminações, palavra intimidar, e abusos. E, por último, agir na esfera pública participando dos debates públicos, estimulando o diálogo social, investindo em organizações LGBTQIA+, e etc. Esse é um documento muito forte, que não chegou até você, correto? Nem a mim. Mas de que para as empresas chegou, foi abraçado plenamente, e o que nós vemos desde então é um avanço nesses termos. Enfim, em termos bem simples e diretos, o movimento internacional de direitos humanos assume e emprega que a dignidade, liberdade, igualdade das identidades, afetividades e orientações sexuais do comportamento, LGBTQ, seriam fundamentalmente incompatíveis com a sua reprovação por crenças morais e religiosas. Ou seja, a crítica, rejeição, repressão e autopercepções e estilos de vida LGBTQ seriam todos igualmente violações de direitos humanos, independente de suas justificativas. Isso é muito grave, porque coloca as coisas numa condição de não podermos criticar em nenhum nível a atual conjuntura. Mas qual o problema? Pergunta do próprio Guilherme de Carvalho. Qual o problema? Ele diz, isso é errado. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero são ambas afetivas, comportamentais e passíveis de julgamento moral. Ou seja, nós não estamos falando de uma condição que é taxada por nascimento, como por exemplo, sexo, a cor da pele, mas por uma atitude que é até então comprovadamente comportamental, cultural e de escolha. O Guilherme de Carvalho ele trata isso muito bem. E ele fala sobre o fato de que o movimento LGBTQ não acertou, digamos assim, não errou por pouco, ele errou por muito na leitura dos direitos humanos, mas foi um erro proposital, porque as pessoas não vão correr atrás disso, ninguém vai querer saber a fundo o que os direitos humanos pensam acerca dessas coisas, então eles aproveitaram uma lacuna de racismo para entrar dentro de um viés onde eles possam atuar. Ele diz assim ainda, o Guilherme de Carvalho,
essas coisas citadas acima, né, não são universalizáveis, de modo que não há como colocá-las na mesma categoria que raça, cor de pele, sexo, idade, a herança genética ou naturalidade. Elas estão antes na mesma categoria que outras coisas cultivadas, como as virtudes morais, as preferências estéticas e a religião, ou seja, passíveis de crítica. A religião da gente está passível de crítica. A nossa fé é passível de não concordo. Acho que isso não rola. A gente, por exemplo, a tua escolha de virtude, eu acho que o certo é isso, aquilo, está passível de crítica. E eles estão colocando isso em uma percepção, como vocês viram, que transcende esse aspecto e toca em algo natural, genético, ou enfim, coisas que não dá para provar. Mas será possível que o movimento internacional de direitos humanos esteja assim, cometendo um erro tão grave e até brutal? Sim, é possível. Nós, em outras épocas, não concordamos, nós, em termos de raça humana, quase que majoritariamente com a escravidão? Sim. Muita gente não concordou com a eugenia, com escolha natural ou com escolha artificial, uma raça tem que viver, outra não tem que viver? Sim. Isso já não aconteceu na história humana? Sim, isso não é uma novidade. Mas, devido ao histórico que a gente tem de erros e a qualidade do erro, não é bem um erro, é uma escolha afirmativa por um ângulo, olhando para um ângulo, vamos afirmá-lo, mesmo sabendo que ele não encontra sustentação naquilo que é de fato os direitos humanos de natureza e tudo mais. Em 2019, eu estou caminhando aí para o fim, em 2019 nós tivemos uma lei aprovada no Brasil, não sei se você lembra, de um bafafá enorme, né? Ação direta por omissão, é assim que chama a atitude que o Supremo tomou. Nessa ação direta por omissão, foi enquadrado homofobia e transfobia como crimes de racismo. Você entende o que significa isso? Isso colocou a questão no mesmo âmbito da questão dos negros, por exemplo, que sofreram racismo por cor de pele, por todo mundo, independente se era negro, muçulmano, negro, enfim, era negro, sofria racismo, pagava por isso, e houve então uma mudança de percepção. O que era uma escolha ou cultura, agora não, é classificado como racismo. E o que é o racismo no Brasil? É um crime, você dá uma olhada lá, grave e inafiançável. Significa que até mesmo para lidar com esse assunto, você tem medo de ser preso imediatamente. Não tem fiança, você vai ter que responder lá dentro. Olha o problema que você tem dentro disso. Não sei se tem habeas corpus, deve ter, acredito que tenha, mas sabe o problema que a gente está? É uma espécie de mordaça. A coisa foi classificada em um ângulo que ela não poderia, e ao ser aceita dessa forma pelo Supremo Tribunal Federal como racismo, qualquer coisa que você faz, se botar um vídeo assim, por exemplo, se você botar um vídeo e falar assim, acredito que os gays estão errados em sua orientação sexual, você pode ser preso, sem nenhum problema, você pode ser preso. Se você for um professor como eu, Lucas e outros aqui, a gente fala assim, não, eu não concordo com essa percepção acerca de orientação sexual, eu acredito que você está errado, pecado, coisa desse tipo, você vai para a cadeia. Se aquela pessoa levar isso a sério do ponto de vista até as últimas vias, você vai para a cadeia. É esse o ponto onde as coisas estão. É nesse ponto que elas se estabelecem. Antes de entrar, né, mas já pode jogar a frase, como devemos reagir sobre este assunto, nós precisamos ter cautela, porque algumas pessoas foram precipitadas, e eu posso falar desde pessoas indoutas como o Siqueira, né? Você viu aquele apresentador horrível, aquele negócio, desculpe se você vê, mas aquele negócio horrível que é o Siqueira ali. Eu nunca assisti nenhum programa, mas eles botam um pedaço de programa no YouTube e de vez em quando você acaba vendo um. E ele xingou, falou um monte de coisa, né? Ele foi homofóbico, por assim dizer. Nesse sentido, ele estava pregando um ódio. Uma escola também, eu até tinha separado aqui, assim, a Ecoprime Bilingual School. Essa escola, acho que é do Espírito Santo, se não me falha a memória, ela perdeu o Twitter dela, porque ela colocou a seguinte frase, né? Ela colocou assim: famílias cristãs estejam atentas, nossas crianças estão sendo atacadas. Ela perdeu o Twitter, eles estão sem esse meio de mídia por conta dessa frase. Eu gostaria de refletir então, no primeiro ponto, de que sim, nós estamos em uma posição
que é passível, por exemplo, de eu estar pregando aqui e alguém gravar ou ver a gravação e o pastor vai preso. Você tem que entender que a realidade é assim e você não pode se calar. Isso acho que é um ponto importante. Você não pode simplesmente dizer, como está assim, eu vou ficar na minha. Não. Então, eu acredito que nós estejamos diante de uma conjuntura muito mais ampla, que tem sustentação na ONU, sustentação no Supremo, sustentação social. O contexto é totalmente favorável para que você vá ser preso, você seja achacado, destruído socialmente, cancelamento, seja lá o que você quer chamar a tendência de hoje. E como cristãos, nós temos que tomar uma postura em relação a isso, que é muito importante. E eu gostaria de citar aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 12, da NVI, tá? E diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Isso é muito importante. O texto tanto afirma a qualidade do pecado da homossexualidade em termos de outros pecados. Se dá uma olhada ali, ó. Imoralidade, idolatria, adultério, homossexualidade, roubo. Se a sociedade pedisse que você tratasse os ladrões mal e batesse neles, você não concordaria, certo? Você também não iria dizer para o ladrão assim, você está certo, continue, eu tenho que respeitar o que você faz, porque o roubo é pecado diante da lei do nosso Deus, que é um Deus santo, puro, justo, sustentador. Então nós cremos que o roubo é pecado. Também cremos isso em relação ao adultério. Não, tudo bem que você não está mais com seu esposo, com a sua esposa, né? Você pode fazer o que você quiser, cada um tem sua vida. Nós já estamos vivendo um meio imoral, mas ainda assim existe certo ruído em relação a isso, né? Como é que você está fazendo um negócio desse? A pessoa ainda é capaz de criticar, poxa, seu cônjuge, entendeu? Ainda há uma leve crítica, talvez, a essa postura, ainda que já seja, enfim. Mas hoje nós assumimos uma postura diferente em relação à homossexualidade. A gente fala assim, não, olha, eu te respeito, é a tua escolha. A gente não consegue mais falar do que falaríamos para todos esses outros pecados. Isso está errado. Diante de Deus isso é errado. Eu não concordo com o que você está vivendo porque Deus não concorda. Isso é pecado, isso é quebrar a lei de Deus. Você está indo contra Deus, está rebelde em relação a Deus. Infelizmente, muitos cristãos perderam essa fala com medo, ficam tentando falar coisas para não ofender, só que o mais ofendido de todos é Deus. Aquele que está vendo os pecados de todos nós, de todos eles, é Deus. Quem está sendo envergonhado é Deus. Quem está sendo contraposto é a lei de Deus. Como nós lidamos com isso? Então eu gostaria de ressalvar para finalizar. Primeiro, a conjuntura é maior do que você e eu imaginamos. A estrutura está aí para nos devorar. A estrutura toda é digna de muita cautela. Os pais que estão aqui, a qual também me incluo, muito atento. Todo dia, o que você viu na escola, com quem você falou com quem no recreio, esteve com quem? Você foi no banheiro com alguém? Alguém foi? Tudo, eu pergunto tudo para a Olivia, absolutamente tudo que você imagina. Mas eu não faço isso porque eu desconfio da Olivia. É porque como a estrutura toda é permeada por isso, ela pode facilmente se enredar sem perceber, quando vai ver já foi. Então eu preciso dessa atenção. Do ponto de vista do cristianismo, eu sempre falo tanto para ela, mas posso falar para você também, se eu falar, olha, pecado é pecado. Nunca amenize o que pecado é para que a sociedade se sinta menos ofendida. O mais ofendido é Deus. Se você ficar negociando quem vai ficar ofendido ou não, você vai se vender, seu cristianismo vai por água abaixo. Então eu peço, por favor, que você que está aqui nessa manhã, reflita sobre isso. Alguns perguntaram para mim, e aí, o que a gente faz na prática? Olha, eu já refleti, já voltei atrás, fui na frente em relação a posturas que eu falei, vou fazer isso. Mas eu vou lhe dizer, tomou uma outra dimensão. O que tem de empresa envolvido nisso, como você viu, não somente por lucro, deixa eu te falar, tem um lucro, ele não pode ser esquecido.
A Burger King teve uma visibilidade enorme, né, nessas 2 semanas. Tem lucro, mas tem também a aceitação da questão em relação à ideologia. Não podemos esquecer isso. Não é? Então eu peço à igreja que se mantenha firme em oração pelo seu país, em oração pelas pessoas que estão perdidas dentro dessa perspectiva da homossexualidade, da homoafetividade, porque isso vai chegar perto de você se ainda não chegou, e você vai ter que lidar com isso como um cristão que ama aquela pessoa, que quer salvá-la, mas como alguém que discorda diretamente da prática pecaminosa. Porque se você não discordar, você também está errado. E as duas coisas não podem se perder nesse discurso. Ok? A gente está concluindo, passei um pouco, né? O assunto é longo, não tem nem como abrir para palavras e respostas, posso mandar isso para o grupo, mas peço que nós, nesse momento, oremos. Oremos por nós, para que não nos acovardemos. Oremos pelas nossas crianças. Oremos pelos homossexuais, iludidos dentro de uma perspectiva cultural, que se tornou cultural isso, né? Há hoje uma orientação cultural sobre a homoafetividade. Você deve ter visto isso agora dentro da música de uma maneira muito clara, muito aceita, dentro das artes de modo muito aceito. Mas isso vai alcançar níveis maiores. Eu não acredito num retrocesso do ponto de vista cultural, não. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Bom, vamos orar e pedir a Deus que governe o nosso coração. Ore comigo. Senhor, nós entendemos que o que está acontecendo aqui, neste tempo, é algo que já era previsto, de que os últimos tempos seriam difíceis. E eu sei que o Senhor está olhando para essa igreja agora e nos impulsionando a pregar o Evangelho a todos. O Senhor está nos impulsionando a não recuarmos diante da agressão e da ameaça. Por isso, Senhor, eu te peço, não nos permita, diante de tudo que temos visto e ouvido, recuar quanto ao testemunho do Evangelho. Assim como nós, essas pessoas também precisam da Tua Palavra. Que não venhamos a agir agressivamente, que não venhamos a praguejar, xingar, humilhar, cessionar direitos legítimos. Senhor, não nos permita ir para o caminho do mal, mas também não nos permita o outro mal, que é negar a Tua Palavra, negar que o pecado é pecado, negar que o Senhor reina sobre nossa sexualidade. O Senhor é o dono, foi o Senhor que nos fez e escolheu que nascêssemos homem ou mulher. Ajuda-nos, ó Deus, a agir de modo em concordância à nossa fé. Eu peço perdão por mim, por eles, por todos aqui, se em algum momento recuamos. Era para falar e recuamos, era para afirmar e retrocedemos. Não nos permita fazer isso de novo, por favor. Que venhamos a pregar a ladrões, roubadores, adúlteros, imorais, homossexuais, como nós, que éramos, como nosso irmão Paulo disse, nós fazíamos tudo isso, mas o Senhor nos lavou com o lavar regenerador da palavra, e o Senhor nos resgatou de nossa vida para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, e nele temos a redenção. Não nos permita deixar que essa mensagem de salvação, Pai, deixe de acontecer porque temos medo de ir para a cadeia ou perder os empregos, estudo e sociabilidade e família, e seja lá o que for, Deus. Não nos permita sermos covardes diante desta necessidade de pregação, Pai. A igreja te agradece por poder falar sobre isso. Cremos que a igreja é e sempre será o último refúgio, Senhor, para que pessoas possam ser livres em Deus. Que não venhamos a declinar da nossa posição. E que em nome de Jesus sejamos usados por Ti, Pai. Amém.